eu não sei se todos vocês fizeram análise multivariada, depois eu percebi que não, vocês não fizeram, muitos de vocês não fizeram ainda análise multivariada, né? Porque vocês estão no 4º período e a análise multivariada está no 6º período. E, enfim, para vocês não se preocuparem tanto de entender absolutamente tudo, mas tentar entender a ideia, né? Então, aqui eu fiz no comecinho dos slides, eu fiz um pouquinho da teoria, né, de estatística multivariada, que eu vou falar um pouco mais escrevendo aqui na lousinha, porque eu acho que vai facilitar para vocês, tá? O que a gente tem, em geral, quando você vai fazer análise estatística, né, de dados multivariados, você vai ter uma... Eu coloquei matriz, mas eu acho que seria até melhor uma tabela de dados. Deixa eu corrigir aqui. Em que você vai ter, então, os indivíduos, né? Aí você vai ter as suas variáveis, até XP, por exemplo, tá? E aí você vai ter as observações dessas variáveis, né? Então, aqui você tem, por exemplo, o indivíduo 1, indivíduo 2, até o n-ésimo indivíduo. E aqui você tem os valores observados. Então, o valor observado da primeira variável para o primeiro indivíduo. Vamos chamar de x11. Deixa eu só colocar de um jeito. x21, que é a primeira variável no segundo indivíduo. Eu estou colocando assim, nessa ordem, porque vai ser linha, coluna, tá? Então, aqui, n-ésima linha, primeira variável, primeira coluna. E o ID não conta, claro, na matriz de dados, né? Daí, a gente tem o x1, 2, que seria da primeira linha, a segunda variável, assim por diante, até o x1P, que é a pésima variável observada no primeiro indivíduo, tá? x22, x2P, xn2, xnp. Bom, o que são esses x aqui? Né? Eles são, por exemplo, idade, sexo, renda, limite do cartão de crédito, limite do cheque especial, se a pessoa ficou devendo ou não, tá? Tudo isso vai ser colocado nessas colunas aqui. E aí, muito provavelmente, algumas ou muitas dessas variáveis podem estar correlacionadas. Então, a ideia da estatística multivariada é estudar, né, conjuntamente, fazer inferência usando um vetor, que é um vetor aleatório. Agora, deixa eu só colocar aqui. Vou colocar assim, ó. O xi vai ser a iésima linha, só que para vetor aleatório a gente usa coluna, mas não se preocupem com isso por enquanto, tá? Então, na iésima linha, eu vou ter observado o xi1 até o xip. Lembrando que essa primeira aqui é correspondente à primeira variável, a segunda variável, a pésima variável, tá? E aí, lá no vídeo, né, a gente fala que o xi é um vetor aleatório, que é um vetor de variáveis aleatórias. E aí, para o vetor aleatório, a gente pode falar de valor esperado. Então, o valor esperado de xi, vamos chamar de um vetorzinho mi, que é um vetor de mis, né? Então, mi1, mi2, mip. E
a matriz de variâncias e covariâncias de xi, que a gente chama em geral de sigma, né, a populacional, que vai ser o sigma 1 ao quadrado, sigma 1, 2, sigma 1p, sigma 2 ao quadrado, sigma 2p, sigma pp. E aqui, simétrica. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem o vetor de médias populacionais, que a gente, em geral, não observa. E aqui a matriz de variâncias. Agora que eu percebi que eu fiz uma errinha aqui, já vou corrigir. E covariâncias populacionais. É que aqui eu comecei com uma notação no sigma e terminei com outra, né? Ambas são usadas, né? Mas vamos manter uma só aqui, tá? Então, no contexto de controle estatístico do processo, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de dados com diferentes características da qualidade aqui. Então, aqui eu vou ter características da qualidade. E eu preciso monitorar esse processo usando essas características da qualidade. Vamos supor que isso daqui seja peça. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, a largura, o comprimento, a elasticidade, sei lá, resistência. Tá? Então, eu tenho características da qualidade aqui e eu quero, de alguma forma, monitorar o processo usando todas essas características da qualidade, tá? Suponha que elas estejam correlacionadas, por quê? Porque elas estão sendo todas medidas em indivíduos aqui, que são as minhas peças, né? E aí pode ser que largura maior implique quase sempre em comprimento maior, ou algum tipo de correlação entre todas as variáveis que a gente tem, tá? Bom, daí, uma possibilidade seria a gente construir um gráfico de controle para cada uma das variáveis, né? Então, essa daqui seria a primeira possibilidade. Você faz um gráfico de controle para cada uma delas. Então, aqui, por exemplo, a largura, tá? E aí você vai colocando os pontinhos ali e faz o gráfico de controle, tá? Aí você faz a mesma coisa para o comprimento, né? Mas o que acontece? Aí eu mostro lá no slide que pode ter alguma situação, né, em que analisar individualmente você perde alguma observação que é atípica, se você olhasse para isso de forma conjunta, tá? Então, eles até fazem... Deixa eu ir lá para o slide agora, que eu acho que vai ficar mais fácil do que desenhar tudo de novo. Então, aqui tem a teoria, né, de estatística multivariada. Não se preocupem em entender tudo de uma vez, mas aquilo que eu fiz da tabela de dados é bem importante que vocês entendam, tá? Tem essa questão da densidade da normal, então eu tinha feito em R, daqui a pouco a gente vai fazer também a superfície, né? E aí é como se você tivesse a superfície e passasse um plano para ter essa densidade constante, né? E aí, aqui que eu queria chegar por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer lá em R ilustração do que a gente tem aqui. Então, aqui eu tenho duas características da qualidade, x1 e x2, e eu tenho os gráficos de x barra.
Então, a gente pode observar individualmente, né, os gráficos de controle dessas variáveis. Uma coisa que a gente poderia fazer também é observar um gráfico conjunto aqui. Claro que aqui a gente tem duas características só. Então, não é tão simples, né, de fazer quando você tiver um número maior de variáveis, tá? Mas aqui você tem uma região conjunta para a qual você quer construir, talvez, uma elipse de confiança, né, um intervalo de confiança, uma região de confiança, tá? Daí entra a normal multivariada, e aí aparecem as regiões de controle conjuntas. Então, essa região aqui, né, a gente olha para os pontos, para ver se eles estão dentro dessa região de controle, com a ideia de que se um pontinho sai da região de controle, aquele é um ponto que está indicando que que o processo não está sob controle, tá? E aí até a gente faz lá, né, com duas suposições. Essa daqui seria a suposição de variáveis independentes, né? A gente tem essa região de controle conjunta, e supondo que existe dependência entre as variáveis, a gente tem essa região aqui de controle conjunta, e aí um pontinho sai daqui, tá? E se você tiver mais variáveis, né? Então, uma possibilidade é considerar esse gráfico de controle T2 de Hotelling. Então, vou direto no caso mais geral, a gente parar um pouquinho, que é o seguinte, essa T2 de Hotelling, ela é uma estatística que é usada para construir regiões de confiança e verificar se um pontinho, né, que é multidimensional, então uma observação de um vetor aleatório, se está ou não na região de confiança, tá? Então, a expressão da estatística é essa daqui. Eu não falei hoje sobre o x-barra, mas eu falei lá na aula, né? O x-barra é a média amostral, tá? Que lá no nosso probleminha seria a média dessas colunas aqui, média por colunas, né? Então, aqui estão os seus dados, né? Os dados observados, e aí você tem aqui a média da primeira variável, largura, na amostra. A média da segunda variável, comprimento, na amostra. A média da pésima variável, que é resistência, na amostra, tá? Aí você pega esses x aqui, só que eu vou escrever como variável aleatória, você empilha eles em um vetor P, que é o vetor de médias amostrais, tá? Só que aqui ele tá, digamos, transposto, né? Então ele tá deitadinho e ele tá com os valores observados na amostra. Mas esse vetor aqui, esse vetor x-barra, ele tem boas propriedades estatísticas. E, em particular, ele está lá dentro da estatística T2 de Hotelling, tá? Como que ele está lá dentro? Então, veja bem, vamos lembrar aqui, vou fazer um... Eu vou escrever isso porque é uma coisa que os alunos confundem muito, e não é para confundir, né? Então, vamos tentar deixar bem claro aqui, a gente tem quantidades populacionais, que a gente não observa, e a gente tem quantidades amostrais, que vão ser, então, vão ser obtidas da amostra, tá?
Então, as quantidades populacionais nesse problema aqui são o vetor de médias, μ, e a matriz de variâncias e covariâncias, sigma. O vetor de médias amostrais, eu estou usando o tiozinho para vetor, tá? Só vetor, matriz a gente não coloca em geral. E S é a matriz de variâncias e covariâncias amostrais, tá? Bom, o valor esperado de x barra, como vocês podem imaginar, é μ. Então, o valor esperado do vetor de médias amostrais é o vetor de médias populacionais. Isso significa que o x barra é não viesado para μ. O valor esperado de S, que é a matriz de variâncias e covariâncias amostrais, se ele tiver o n-1, né, no denominador, é sigma. Ele é não viesado para sigma, tá? Então, assim, quando vocês fizeram inferência, né, que vocês viram tudo isso, você fala assim, ah, beleza, já fiz inferência, estou livre de inferência. Na verdade, depois quando vocês vão ver a análise multivariada, na verdade, depois vocês vão usar a inferência todos os dias da vida de vocês, né? Porém, quando vocês chegarem em análise multivariada, vocês vão ver a inferência de novo, só que multivariada, tá? Então, vocês vão ver de novo as propriedades dos estimadores, né? Só que acaba sendo de uma forma resumida, assim, tá? Então, o μ e o sigma são parâmetros referentes, né, a minha variável aleatória, que agora é um vetor, tá? É o valor esperado do x barra, desculpa, valor esperado do vetor aleatório é μ, e a variância do vetor aleatório é sigma. Aí o x barra é o vetor de médias amostrais, que é não viesado para μ, que a gente usa para estimar μ, e o S é não viesado para sigma, tá? Às vezes demora um pouco para assimilar tudo isso, é muita coisa, mas vamos lá que, no fim das contas, a gente está olhando para a distância da média amostral para a média populacional ponderada pela inversa da matriz de variâncias e covariâncias. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho μ, né? Então, você vai ter que usar um valor-alvo. Então, quem vai entrar aqui no μ é o valor-alvo, tá? E você vai olhar a distância que está o seu x barra para o valor-alvo, só que ponderado pela matriz de variâncias e covariâncias. Ou você vai estimar o μ com algumas amostras iniciais, e aí você vai monitorar o processo com essa estatística aqui, tá? Essa estatística ela é uma forma quadrática, tá? Então, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que o vetor era coluna para a gente, só que aqui ele está transposto, então é linha. Daí multiplica pela inversa de sigma e multiplica por um vetor coluna no final, isso daqui é um número, tá? E a estatística tem distribuição Q quadrado com P graus de liberdade, tá? A gente vai usar essa Q quadrado para definir qual que é o limite superior de controle, e não tem limite inferior de controle nesse caso. Por quê? Porque eu quero justamente que o x barra esteja próximo do meu valor-alvo, tá? Então, quanto mais próximo do valor-alvo, melhor. E aí o gráfico de controle multivariado fica desse jeito aqui, tá? Então, ele fica bem simples, mas as contas até chegar nele são um pouco mais complicadas do que a gente vinha fazendo até agora, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Então, só para a gente relembrar, né? A força de resistência e o diâmetro da fibra têxtil são duas características da qualidade importantes que devem ser controladas conjuntamente. O engenheiro da qualidade decidiu usar 10 espécimes de fibra em cada amostra.
ele obteve 20 amostras preliminares e, com base nesses dados, concluiu isso daqui. Então, ele obteve as médias das duas características, as variâncias e a covariância. Obtenha o limite superior de controle e estabeleça o gráfico de controle T2 de Hotelling. Então, vamos fazer lá em R. Eu deixei disponível para vocês, tá? Eu já deixei lá como comandos em R. O dados fibra têxtil está lá, e gráfico de controle multivariado, tá? Então, aqui, eu vou fazer daqui a pouco isso da normal, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, vou fazer direto o exemplo, depois a gente volta lá na normal multivariada. Então, ó, eu vou fazer a leitura aqui dos dados, fibratextil.csv. Só falar para vocês que eu tive que colocar esse file encoding Latin tree por causa da forma que estava codificado aqui no meu LibreOffice. Se isso não for necessário para vocês, vocês podem ler normalmente. Na verdade, talvez nem precise desse decimal aqui, tá? Mas tudo bem, eu vou deixar assim, porque assim ele está lendo direitinho. Mas é que fui tentando resolver o problema da leitura, e aí eu só cheguei nisso com esse file encoding. Então, olha só. Os dados têm, então, duas colunas, que são a resistência e o diâmetro da fibra têxtil. E eu preciso construir um gráfico de controle para essas duas características conjuntamente, tá? Vamos calcular... se eu colocar a minha, acho que ele vai fazer... Eu vou colocar call means, mas poderia usar apply também, tá? O call means de dados vai me dar a média da resistência e a média do diâmetro, tá? Notem que, assim, eu tenho duas colunas e tenho 20 linhas. Então, eu vou ter duas médias, tá? A média da primeira coluna, a média da segunda coluna. A gente não pode calcular a média de laranja com banana, né? Então, a média de resistência vai ser aqui e a média do diâmetro vai estar aqui, tá? Se você fizer var de dados, ele vai te dar a matriz de variâncias e covariâncias, tá? Que, aliás, aqui a covariância é bem pequenininha. Deixa eu calcular a correlação, só para a gente ver se... a correlação é baixa também, tá? Então, assim, poderia até justificar o uso de dois gráficos de controle separadamente, pela correlação ser baixa, tá? Mas claro que a gente vai usar aqui conjuntamente, né? Então, essa função, acho que eu tenho que chamar o QCC, já está... Deixa eu ver se ele vai reclamar aqui, porque eu acho que eu não chamei o QCC. Não. Então, vamos lá. Na verdade, nem essas daqui eu rodei. Vou usar o pacote QCC, tá? Então, essa função aqui, MQCC, vai me dar o gráfico de controle multivariado, tá? Desculpa, gente, não é T2 single, é T2 só. Ah, tá, já entendi o que ele fez. É que se eu colocar T2... eu acho que não deveria ter colocado o limite inferior aqui, tá? Mas ele coloca o limite inferior como 0, né? Acho que nem precisaria colocar. Vocês podem mudar esse nível de confiança aqui, e isso vai mudar o quantio daqui quadrado que ele pega para estabelecer o limite superior de controle, tá? Então, aqui, ó, a gente vê que aparentemente não tem nenhum problema, aparentemente esse processo não está fora de controle, tá? Aquelas regras sensibilizantes, elas não vão valer aqui,
tá? Porque aqui a gente não tem linha central, né? A gente só tem o limite superior de controle, então você só vai dizer que precisa de atenção, um ponto, se ele ultrapassar a linha superior, o limite superior de controle, tá? Mas, enfim, aqui vocês podem obter as estatísticas, né? Então, aqui ele vai repetir para você a matriz de variâncias e covariâncias, o módulo da matriz de variâncias e covariâncias amostrais, é tudo amostral isso aqui, tá? A média das variáveis, ele coloca... são os quantis aqui para a estatística T2, tá? T2 de Hotelling. Então, aqui ó, o limite superior seria 10, mas o valor máximo que foi observado foi 6,5, tá? Aqui ele faz ó, uma elipse de confiança, tá? Tem mais uma... Deixa eu lembrar aqui. Aqui, show ID igual a true. Elipse chart, que é o objeto onde eu coloquei o MQCC, né, de gráfico de controle multivariado, e show ID igual a true, identifica onde estão cada um dos indivíduos, tá? Então, claro que aqui, né, vocês notem que a correlação, ela é baixa, né, por isso que isso não parece uma elipse muito achatada, né, ela é uma elipse mais gordinha, e aí não tem nenhum ponto que sai ali dos limites da região de confiança, tá? Aqui tem uma outra possibilidade também, que é incluir os limites de predição. Então, vocês lembram que lá no vídeo eu falei da fase 1 e fase 2. Fase 1 são os limites obtidos quando o sistema está sob controle, você tem certeza que está sob controle, tá? E a fase 2 é das próximas observações que você vai coletar, tá? Então, aqui, ó, se você quiser colocar esse limite superior de predição, você pode colocar ele aqui também, tá? Notem que ele está bem longe, então poderia observar até pontos grandes aqui, que ainda estaria dentro do limite de predição, tá? Eu coloquei o cálculo para esse limite superior de predição lá no slide, tá? Tá num dos últimos slides, se não no último. Antes de falar dos dados com subgrupos, eu queria só falar para vocês que tem aqui no comecinho, eu não vou ficar demorando muito aqui também, mas tem a superfície desenhadinha aqui da normal, né? Então, tem uma normal bivariada, tem dados gerados aqui, né, com essa DMV norm, e aqui a gente tem as curvas de nível, né? Então, imagina que você tem uma superfície e você vai passar um plano, né, de cima para baixo e vai riscando nesse plano onde ele cruza com a superfície da distribuição normal, né, que é uma montanha, tá? E aqui, usando a Plotly, eu mostrei também lá no vídeo, depois deem uma olhada, né? Aí você pode interagir aqui com o gráfico, né? Você pode passar o mouse aqui, ele vai te falar quem são os pontos, aí você consegue enxergar embaixo, né? Para ver que ela é uma superfície que é só realmente a casca, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho da normal multivariada, né? E aí, poderia vir uma pergunta agora, né? Ah, mas os dados têm distribuição normal multivariada? Talvez, né?
Isso que a gente está fazendo aqui, a princípio, é para dados que têm distribuição normal multivariada, tá? Então, para testar, vocês podem usar o teste de Shapiro-Wilk, por exemplo, que tem a versão multivariada, né? A gente poderia até colocar aqui... Ah, já vou fazer lá para os dados, tá? Deixa eu só rodar esse daqui também, que é o caso correlacionado. A gente faz o teste para normalidade lá, tá? Então, aqui, ó, é o caso correlacionado, então você vê que a elipse, ela tá achatada, né? Eu gerei com correlação, mas se vocês quiserem gerar com outra correlação, vocês podem mudar aqui, ó. Então, vamos supor, eu vou colocar 1.5 e 1.5. Só preciso ver se essa matriz é positiva definida. Vou colocar aqui. Determinante do sigma, senão vai dar problema. Menos. Então, deixa eu aumentar um pouquinho. 3 e 2. Tá, agora é positivo. Então, o que eu fiz, né? Eu mudei a matriz de variâncias e covariâncias aqui. Então, eu estou dizendo que tenho a covariância de 1,5 entre as minhas variáveis x1 e x2, a variância da x1 é 3 e a variância da x2 é 2, tá? E aí você pode gerar os dados aqui, vocês podem brincar com isso depois, tá? Tem os contornos aqui, as elipses, né? Que são as curvas de nível. E aí, você pode usar Plotly. Você vê que a sintaxe é bem simples, né? E aí você pode observar a normal multivariada aqui, que tá bem achatadinha, né? Deixa eu fazer o teste. Olha, eu não fiz o teste antes, então vamos dar uma olhada aqui. Teste de normalidade multivariada. MV Shapiro teste. Então, o pacote é esse. E aí, MV Shapiro.teste. Não é de dados. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu tenho que colocar as matrix. Certo. Bom, então aqui, ó, só para vocês usarem mesmo, a gente não vai entrar em detalhes nisso agora. Mas a gente faz o teste de normalidade desses dados aqui e não rejeita a hipótese de normalidade multivariada, tá? Então, se o valor P ficasse pequenininho, você teria bastante evidência contra a normalidade dos dados multivariada, tá? Claro que esses dados, eles são dados aqui didáticos, né? Então, se você pegar, por exemplo, marginalmente, deixa eu aumentar o número de classes. Não, também. Mas não rejeitou normalidade, veja bem. Vamos ver da outra, que é a diâmetro. O diâmetro fica um pouquinho melhor, né? Mas a resistência, isso daqui não tem muita cara de distribuição normal, não, né? Vou aumentar, sei lá. Aqui tem 20, né? Então tá todo mundo ali. Mas não rejeitou a normalidade multivariada, tá? E se eu tiver dados e testar a normalidade multivariada e rejeitar a hipótese de normalidade multivariada? Bom, aí você tenta fazer uma transformação, tá? Não é muito simples encontrar a normalidade multivariada, para ser bem sincera, então
Imagina aqueles dados que você tem, que tem várias variáveis dicotômicas, né? Isso não tem distribuição normal multivariada. Porém, depois vocês vão ver lá em estatística multivariada que tem um teorema limite central multivariado também, tá? E aí, dependendo do tamanho da amostra que você tem, você pode aproximar a distribuição da média amostral, lembra que é só da média amostral, pela distribuição normal multivariada, tá? Bom, então aqui era o gráfico de controle, né? Multivariado que a gente fez. Essa é a elipse de confiança. E aqui, identificando as observações, tá? Tem mais um exemplo, que é um exemplo do próprio R. Então, ele está no help do R e também está nesse artiguinho aqui, da Medium, que é de dados em que você tem dois grupos de variáveis, tá? Então, você tem duas variáveis que ele está chamando aqui de x1 e x2. Deixa eu falar de novo, porque assim, na verdade, você tem... Lembra que para cada variável a gente tinha amostrinhas de tamanho 5, de tamanho 4, de tamanho 6. Aqui ele tem duas características da qualidade. Para cada característica da qualidade, ele está observando 20 amostras de tamanho 4, tá? Então, aqui que estava o QCC. Então, eu vou mostrar na matriz como que está isso daqui, para não ficar confuso. Então, a x1 é, digamos, uma característica da qualidade, característica 1. E ele está observando 20 amostras de tamanho 4, tá? Depois que a gente terminar isso daqui, eu vou falar um pouco do trabalho para vocês, porque eu acho que ficou bem confuso, e aí vamos tirar as dúvidas, tá? E a x2, que seria também, né, 20 amostras de tamanho 4, tá? Então, você está observando duas quantidades, por exemplo, largura e altura. Então, a largura é, digamos, a x1, a altura é a x2. Para a largura, você está observando 20 amostras de tamanho 4. Tá? Isso na sua esteira lá. E aqui, você, no x2, que seria a altura, você está observando também 20 amostras de tamanho 4. E você quer analisar conjuntamente isso, tá? Então, aqui fica dessa forma, ele sugere fazer em uma lista, tá? Com as componentes x1 e x2. E você pode fazer o gráfico usando a função MQCC, tá? A MQCC, se vocês quiserem olhar o help, agora acho que vai ficar muito pequenininho aqui para vocês, mas ela tem algumas opções aqui. Você pode mudar o nível de confiança, você pode mudar algumas outras características. E, ó, esse exemplo é o exemplo que está no próprio help, tá? Então, aqui, voltando, né, a gente fez o gráfico de controle. Nesse gráfico de controle multivariado, você tem aqui o limite superior de controle e você tem duas observações que estão se destacando aqui. Uma é a observação 10, outra é a observação 20. E as outras, aparentemente, não tem nenhum problema, tá? Então, o número de observações que estão acima dos limites é 2. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem as observações 10 e 20. Então, a gente pode ir lá nos dados. Da x1, você tem
aparentemente, vamos calcular a média de x1, ou mins de x1, e x1, eu vou pegar as linhas 10 e 20. Olha só, a média da primeira amostra era 60, e na 10 foi observado 26. Das segundas amostras foi 61, e na 10ª foi observado 39. Aqui 60 e foi observado 52, aqui 59 foi observado 48, tá? Eu não vi se ele coloca qualquer descrição mesmo das variáveis, que eu inventei qualquer coisa aqui, né? Mas o ideal seria a gente saber. É um livro esse, tá? Se vocês quiserem depois olhar, Ryan 2000, tabela 9.2. E a observação 20, ela também tem valores bem baixos, tá? Então, isso causou, né, essa daqui, ela está bastante distante da média de X1. Isso ponderado pela inversa da matriz de variâncias e covariâncias. E essa observação também está bem distante, considerando o X1, tá? Deixa eu fazer a mesma coisa para o X2, com mins de X2 e as observações do X2. Aparentemente, é a mesma coisa. Aqui talvez não tá. É que daí teria que ver a variabilidade toda, né? Bom, então aqui a gente está olhando uma região de confiança com todos os pontinhos, né? Então, a região de confiança e os pontinhos que foram observados. Aqui está o centro da minha elipse, tá? Os pontinhos que se destacam aqui são o 10, então está fora da elipse, e o 20 está fora da elipse de confiança, tá? Então, percebem? Se a gente quisesse fazer um gráfico de controle para x barra, para x1 barra, para x2 barra, a gente poderia fazer e olhar para essa elipse de confiança. Ou a gente pode fazer direto o gráfico T2 de Hotelling, usando o MQCC, né? E aí, enfim, seguir olhando o processo, né? Bom, então essa é a ideia. Às vezes é difícil de pensar de forma multivariada no começo, mas pensem sempre que as variáveis elas podem estar correlacionadas. Então, se você fizer análise tudo marginal, né, tudo assim, calcula a média, a variância de uma variável, faz um gráfico de controle para uma variável só, faz o gráfico para outra variável, mas qual que vai ser a variável escolhida? Se você tiver mais de uma variável, e especialmente mais de duas, né, que é mais difícil de interpretar, você tem que fazer de forma multivariada, tá? Aqui, se quisesse fazer individualmente, ó, você veria aqui para Q1 não se destaca nenhum ponto, tá? Então, aqui, ó, o gráfico de x barra só para x1. Então, não tem nenhum ponto destacado, tá? E, especificamente, o ponto 10, ele está dentro, né, dos limites de controle, tá? E para o X2, você poderia fazer o QCC também, e aparece um outro pontinho, né? Mas que não é nem o 10 e nem o 20. Aí teria que ver esse pontinho aqui, o que ele tem de problema, tá? Mas notem que dá diferença, né? Fazer o multivariado e fazer o univariado. Ele tem aqui alguns comandos para geração de novos dados, eu não vou ficar muito tempo nisso, tá? Mas depois vocês podem fazer, vocês vão ver que cada vez que vocês gerarem, vai
vai dar uma coisa diferente. Por quê? Porque eu estou usando o MVR norm, que é o gerador de números aleatórios, né, pseudo-aleatórios, de uma normal multivariada, tá? E aí, enfim, vocês podem brincar aí de gerar os dados, dá para diferenciar também aqui dados de calibração e novos dados, tá? E assim por diante. Tem também, eu vou deixar para vocês, mas esse daqui eu não vou fazer, porque ele é muito parecido com o primeiro, tá? Que é também um exemplo que está disponível aí para vocês os dados e tal, e faz o gráfico de controle usando o MQCC também, tá? Só para vocês verem rapidinho aqui, ó, esses dados, eles têm 8 variáveis, tá? Então, assim, como que você tem 8 variáveis, como que você vai monitorar um processo com 8 variáveis? Você precisa, certamente, de uma técnica que resuma a variabilidade dessas 8 variáveis, tá? Então, aqui, se a gente der uma olhada no help, você vai ver, então, a descrição dessas variáveis, né? Então, boiler temperature data, você tem 8 medições de temperatura, tá? E aí eu não vou fazer esse exemplo aqui, mas eu quero falar e conectar isso com o trabalho de vocês, que vocês têm que entregar na semana que vem, tá? Porque eu notei que tem algumas perguntas sobre a geração dos dados, um pouco porque o enunciado estava confuso também, né? Mas eu queria falar para vocês, assim, como que é a geração desses dados, né? Então, aqui, ó, só para encerrar, né? Você tem 8 quantidades que estão correlacionadas, né? Então, com o gráfico multivariado, você pode obter esse resultado aqui, né? E aí você levou em conta todos os medidores. Aí tem uma medida que indica que o processo está fora de controle, tá? Aí depois vocês podem fazer a elipse de confiança também e seguir, e se vocês tiverem dados multivariados com esse interesse, né, de monitorar o controle estatístico do processo, vocês já sabem que podem usar essa técnica, tá?